Olá, bem-vindos ao canal Litera Mais, um canal para quem ama a literatura. Meu nome é Daniela Feijó, sou escritora, autora de Mirmeses. E o vídeo de hoje nós vamos falar do livro Angústia, de Graciliano Ramos, publicado em 1936. Eu vou apresentar para vocês primeiro o contexto, as características gerais, e depois nós vamos falar do enredo com análise. Bom, Angústia é o terceiro romance do Graciliano. Primeiro a gente tem o Caetés e o São Bernardo, daí tem Angústia, e logo depois vem a grande obra dele, pelo menos a mais conhecida, que é o Vidas Secas. Há controvérsias, tem pessoas que preferem Angústia, por exemplo. E a gente está no contexto de escrita dele, no Estado Novo, do Vargas, e ele inclusive está preso. O Graciliano Ramos era socialista, e quem ajuda ele a publicar o Angústia é o José Lins do Rego. Então, é um romance todo feito em primeira pessoa, Os pensamentos vão e vêm, aquele fluxo de consciência. Como o narrador, que é o Luiz da Silva, o personagem principal, é um jornalista, ele vai usar da metalinguagem, Vai se valer dessa análise da própria escrita ali no texto dele. A linguagem é bem concisa, ela é seca, sem floreios. E o livro, assim, vai em muito flashback, vai idas e vindas. Isso até pode confundir os leitores, Porque como tem essa questão do fluxo de consciência e aquela questão das memórias, vai e vem, muitas vezes a gente pode se perder ali no caminho. Inclusive, é um livro considerado circular, Nós vamos chegar lá no final do livro. O começo deixa a gente meio embaraçado, assim, meio perdido. E quando a gente chega no final, a gente se dá conta por quê, A gente vai precisar voltar lá no primeiro capítulo para entender e fechar como se fosse realmente, um círculo ali. As influências que o Graciliano sofreu para fazer o livro, ele teve, sofrer, será que a palavra é certa? Que ele teve, as influências, Parece que doeu isso, às vezes sim, às vezes não. Mas foi o Dostoiévski com Crime e Castigo, a gente vai ver isso no livro dele. E muito de existencialismo, bem na época dele ali, tem um conceito de angústia do Kierkegaard, que foi um precursor ali do existencialismo, um filósofo, e depois com Sartre, que eles vão definir a angústia. A Sartre vai levar para suas obras, que as escolhas da vida levam ao estado de desespero, uma certa angústia existencial, e as escolhas pessoais podem levar às perdas, E as influências de fora isso, mais a do Dostoiévski, mais ali do existencialismo, e de dentro que estava acontecendo no Brasil, que recém nós tínhamos acabado, de acontecer o naturalismo, Então tem muito disso das pessoas serem comparadas a insetos, formigas, a bichinhos, a mamíferos ali, a ratos. Então isso ocorreu muito, naquele período ali do naturalismo. E leva também muitos temas da segunda geração modernista, que é a pobreza, o meio social degradante, a vida difícil, O romance ele se passa, na maior parte, em Maceió, na grande parte do romance, tem uma parte do interior, a infância do narrador, e ele vai em um certo momento para o sul, a gente não sabe exatamente onde esse sul, queremos que é o Rio de Janeiro, mas ele volta para Maceió. E ele tem três personagens, o Luiz da Silva, que é o narrador e é o principal, ele é um jornalista, funcionário público de 35 anos e filho de uma oligarquia decadente. Depois nós temos a Marina, que é uma jovem, bela, fútil, apegada ao luxo, e a romances para moças, como diz o próprio narrador ali, ele se apaixona pela Marina. E o Julião Tavares, que é um filho de comerciantes, rico, sedutor de moças pobres, e ele representa o capitalismo letrado de discurso vazio, ele era o bacharel ali na época, então. Vamos
a história. Então, a infância do narrador, ela se passa no interior ali do Alagoas. O avô dele foi um oligarca, inclusive pegou a época dos escravos, foi um senhor de escravos, teve até filhas com a escrava. A avó era aquela mulher de um homem só, né? Uma mulher muito submissa ao marido. E o pai dele era notório, sim, pela preguiça de não querer levar os negócios da fazenda adiante, né? Tava tudo quando já está na infância no narrador, as coisas já tem uma imagem da decadência, né? A própria fazenda ali, tem muita imagem do abandono, dos arados que são meio que jogados, terreno mal cuidado, a casa mesmo mal cuidadas, com móveis carcomidos. Então já começa a nos colocar num cenário meio de degradação, né? E aí o avô morre, os avós dele morrem, o pai não sabe tocar fazenda, vende os bens, eles vão lá para a cidade, e nisso o narrador já está com 10 anos, e é ali que ele vai para a escola. O pai vai para a escola para dizer, como assim, uma expressão popular, é amansar o burro, assim, né? Ele fala assim para o filho, o filho precisa aprender um pouco, né, tirar um pouco da leseira da vida do campo. Então o pai é meio duro nesse sentido, e ele vai aprender na escola. Ele acaba até se saindo bem ali, mas o pai dele em seguida morre, daí o menino já está com uns 14 anos mais ou menos, e aí ele meio que vai rolar um pouco na vida ali. Ele vai ficar de casa em casa, casa do tio, casa de parente, até dormir ao relento, até que ele consegue um emprego público. Isso não conta muito como ele chegou lá, né? Essa é uma parte da narrativa mais rápida, mas enfim. E aí também se estabelece como jornalista. De dia ele trabalha no serviço público, e à noite ele leva tarefas do jornal para fazer em casa, e ofício, né, também de tradutor ali. Ele faz de tudo um pouco para complementar a renda, que é bem pequena. Então ele vive com um orçamento muito apertado, vive primeiro num pensionato, depois chega a alugar ali uma parte maior, uma casinha. Ele tem uma doméstica que chama-se Vitória, e a mulher, ela ainda se mete bastante na vida dele, ainda rouba os seus dinheiros, esconde lá no pátio. Enfim, é uma vida de muita privação, um pouco de mesquinhez também, né? Ele economiza, deixa de comprar cigarros e café para economizar, e é muito solitário. Aliás, ele sempre foi um solitário. Ele disse que quando criança ele sempre brincava sozinho. Inclusive os amigos que frequentam a casa, de certa forma, nem são amigos, são conhecidos ali, porque ele diz, o bom é que eles não me atrapalham. Se eu tiver que fazer meus bicos lá para o jornal, para complementar a renda, né, essas pessoas aí, elas me deixam fazer, não deixam eu fazer as minhas leituras e não me atrapalham. Então, aí quando eles queriam conversar, eles conversavam, vocês não queriam conversar, eles não conversavam. E nisso vai surgindo uma figura de um cara que ele encontra também, e também está no meio ali do jornal, né, que é um comerciante, que é o Julião Tavares. E do nada começa a aparecer na casa dele, e ele já tem um certo repúdio a essa pessoa, um certo asco até, mas ele não consegue evitar. E o Julião é daqueles que conversam e tomam a sala e tomam a dianteira nos assuntos, e fala, não deixa a vez para os outros, e ele se sente sufocado, mas também não sabe mandar o Julião embora. O Julião basicamente aparece todos os dias na casa dele, o que de certa forma ele estraga o prazer ali, porque ele também não consegue mais fazer seus trabalhos. Enfim, ele está nessa relação quando ele encontra uma moça que mora na casa dos fundos, assim, que dá com o quintal dele. Ele vê uma moça ali nos fundos, e ele, como já não tem muitas relações com a vizinhança, sabe quem são mais ou menos os vizinhos. Eles vivem tipo numa espécie de cortiço quase, todo mundo se ouve as intimidades da vida alheia, né, através das paredes ali, e é tudo muito exposto, e as pessoas são muito... tem uma vida muito difícil, né, muito empobrecida também. E aí ele tem uma vizinha que era uma senhora, e ele vê que essa senhora não estava ali, mas aparece uma moça naquele quintal, e ele até pergunta para a sua doméstica ali, o
o que está acontecendo? Cadê essa senhora? Ela disse, mas morreu já faz um tempo. Quer dizer, nem se dá conta que a vizinha ali de fundos, pátio que ele vai todos os dias ali, depois do trabalho, sentar para fumar e ler seu jornal, e tinha essa senhora ali, ele não se dá conta que ela sumiu, né, por um bom tempo. E aí só se dá conta quando aparecem os novos moradores ali, que a moça, aparece a mãe também dessa moça no pátio, uma bela moça, ele olha as belas pernas dela, né? Mas ao mesmo tempo ele olha que ela tem as unhas pintadas, a boca também com batom, naquela época não era tão comum assim, né? Assim, então ele já taxa ela de fútil para começar, assim, sem nem travar com assuntos com a moça. O fato dela, como ela se porta ali, ele chama já mentalmente de assanhada, de fútil, e depois, ao longo da narrativa, ele vai dar vários apelidos pejorativos para essa moça, tipinha, sem vergonha, piranha, perua, olha, não tem limite ali, né, os adjetivos que ele coloca nela. E só que essa moça vai se aproximando, ela trava uma conversa com eles, começa a conversar com assuntos corriqueiros, e ele começa a sentir falta, né, de conversar com essa moça, e se dá conta, ele tá se apaixonando, né, apesar de ele achar uma pessoa muito fútil, ele tem uma certa formação, já é um jornalista, é um cara um tipo mais intelectualizado, mais politizado, e ela lê os seus livros para moças que ele chama, então ele acha que são todos uns romances meio água com açúcar, sem sentido. E aí eles começam a conversar e começam a engatar um namoro ali. E ele conversa com a mãe dessa moça, né, quer casar logo, ele tem algumas economias, e ele dá para essa moça comprar um enxoval. Ele diz assim, vamos casar. Vamos, ela não está muito feliz assim com ele, mas também não corta, né? Pode casar, ela não parece muito decidida. E aí eles acabam, então ele dá o dinheiro dele para ela, boa parte das economias, e ela volta com meia de seda, com calça de seda, blusa de seda, com calças, né, boas de alfaiataria, e coisas para enxoval úteis para casa não tem, né? Ele acha muito estranho aquele enxoval ali, mas vai atendendo aos pedidos dela. Inclusive ele chega a comprar um bilhete na loteria porque sabe que ela gosta de luxo, para dar uma vida luxuosa para ela. Não que ele sim não faça tanta questão, ele gostaria de ter uma vida melhor assim, com mais renda, mas essa questão do luxo ele meio que deixa para a noiva ali, né? Nesse momento ele já está noivo dela, e um dia ele chega em casa do trabalho e ele vê o Julião Tavares, que já estava na casa dele, assim, e essa moça se olhando ali, o termo é se derretendo, né, um pelo outro, e eles disfarçam os dois, mas o fato é que o Julião Tavares vai roubá-lo, né, no sentido de roubar a noiva dele, né, cada vez a noiva vai se distanciando dele, e o Julião Tavares vai tendo um relacionamento com essa moça. Antes, né, disso, ele tenta fazer algumas tentativas, uma intimidade maior com essa moça, e não consegue porque ela preza a sua virgindade. E aí cada vez mais ele vê o Juliano dando presentes caros para ela, inclusive buscando a moça de limousine para ir numa temporada de teatro. Ela anda com joias, ela anda com as roupas que ela quer, cheia de presentes, rindo para a sociedade. Ela é bonita e ela é bem vestida, ela chama muita atenção, e o Julião parece feliz com essa moça, mas ele já tem um histórico de tirar a virgindade de moças. Inclusive o pai dele, que era um comerciante rico, salvou ele de um processo de defloramento, né, das moças ali. E então, um dia o Luiz, né, o Luiz da Silva, percebe que o Julião está meio desaparecido daquela casa. E, ao mesmo tempo, um comportamento diferente da Marina, porque ele espia ela, ele continua espiando. A casa é muito parede ali com a dele, e pátio muito vizinho, e ele continua espiando a antiga noiva, com muito ressentimento, né, por ter perdido isso aí.
e com muito ódio do Julião Tavares. E aí ele descobre que a Marina tá grávida e o Julião simplesmente abandonou a moça. E nas saídas dela ele resolve persegui-la. Quer dizer, persegui-la não, segui-la. Ele resolve seguir a Marina de vez em quando ela sai, e um dia ele vê que ela vai numa parteira diplomada. Isso, minha gente, a moça vai cometer um aborto. Ele fica do lado de fora, vê que ela entra ali. E aqui é muito interessante o jogo no narrador, o jogo de escrita, né? Porque ele pensando como seria dentro dessa casa, né, dessa parteira aí. Então, a primeiro momento ele vê uma casa assim que é toda séptica, como se fosse um hospital, e ela sendo muito bem tratada, falando as questões, sendo explicado todos os procedimentos, como é que ia ser, tudo muito limpo, muito organizado, muito civilizado. Tá. Um outro cenário que ele apresenta é que ela chega em um local, é todo sujo, olha, eu já tô fazendo careta aqui. O local é todo sujo, a mulher é uma pessoa muito cruel, assim, e trata mal, e inclusive dá lição de moral na moça ali. Enfim, é um ambiente completamente diferente, né? Faz a nossa perspectiva mudar com essas duas narrações, bem interessante isso ali do Graciliano. Mas enfim, a moça fica um tempo lá e sai, né? Sai, provavelmente fez, né, o procedimento, e ele segue ela mais um pouco, aborda ela e fala tudo que ele gostaria de falar para ela, né? Uns palavrões de baixo calão, enfim, ela só escuta e pede para ele sair da vida dela. E ela vai para casa, né? E nisso o narrador ali, o Luiz, descobre que o Julião já tá com outra moça também da periferia, né? E tá fazendo o mesmo sistema que ele fez com a Marina. Isso também o revolta, né? E ele começa a ter assim ideações, né? O que ele vai fazer para se vingar, ou para fazer alguma atitude com, a gente não sabe bem se é se vingar, mas para fazer alguma atitude com o Julião Tavares. Ele começa a pensar no Julião de uma forma bem agressiva. E aí um dia ele segue o Julião. E mais de uma vez, né, ele segue os movimentos do Julião, e numa noite ele segue o Julião e aí ele comete uma atrocidade. Pessoal, se você quer ler o livro e não quer o spoiler, para aqui, deixa a sua inscrição, ativa a sua sinetinha e depois nós seguimos. Você volte aqui no vídeo e seguimos. Senão, nós vamos para o desfecho deste livro. O Julião Tavares está caminhando na noite escura e nevoenta, e o Luiz da Silva está próximo, está o seguindo, está com uma corda nos bolsos, né, no bolso da sua calça, e ali o Julião caminha e o Luiz vai tomando um pouco mais de proximidade, e o Julião caminha mais, daqui a pouco eles se distanciam, e tem um momento em que o Julião para acender o cigarro. O Luiz pensa, por que ele parou para acender o cigarro? Agora é inevitável eu consumar o meu intento. O Luiz pega aquela corda e passa no pescoço do Julião Tavares e vai sufocando. Há um certo embate ali, uma certa luta corporal, assim. O Julião vai para frente e o Luiz puxa ele para trás e vai inclinando o Luiz para frente quando vai para frente, porque ele tem um corpo, como o Luiz costuma dizer, gordo e mole, um balofo, e ele tem peso, e ele bota o peso do corpo para frente, daqui a pouco bota para trás, e o Luiz também, ele tá ali quase caindo, mas ele continua, e estrangula o Julião Tavares. E agora, o que eu vou fazer com esse corpo? Porque ele não tinha pensado num futuro, ele pensou no intento, e ele olha para aquele corpo ali no chão, né, na relva, não sei o que fazer, ao mesmo tempo ele vê umas vozes longínquas, será que alguém está chegando aqui perto? É um lugar assim meio escuro, meio ermo,
E ele vê uma árvore e ele resolve que vai pegar aquela corda ali, passar direitinho, dar um nó no pescoço e simular um suicídio. Arrasta o corpo e coloca o corpo do Gilhão Tavares na árvore ali para simular um suicídio. Nisso ele está escutando umas vozes mais próximas e ele não sabe se as pessoas estão se aproximando ou não. E aí ele acaba saindo daquele lugar, ele consegue sair daquele lugar, né? E essa história da corda é interessante também, porque a corda, como é que ele... Podia ser qualquer corda, mas não foi qualquer corda. Dias antes, o seu Ivo, que é um senhor que vivia por um prato de comida, foi na casa dele, ele costumava alimentar esse senhor, pede para a Vitória, a doméstica, dar um prato de comida para esse seu Ivo, e seu Ivo, muito agradecido, lhe dá uma corda. E diz assim, para que é isso, seu Ivo? O que é isso? Ah, é uma corda que eu trouxe, ela estava em bom estado, o senhor pegue. Daí ele já pensou no que fazer com aquela corda, no intento. Ele disse, seu Ivo, o que o senhor quer com isso? Ele disse assim, eu quero que o senhor use essa corda, o senhor pode usar aqui no seu pátio para armar uma rede. Quer dizer, não foi intencional, mas ele já planejou alguma coisa, né, terrível com aquela corda. E a partir daquele momento que ele aceita esse presente, que foi uma maneira de retribuir os pratos de comida que ele ganha, ele começa a andar com aquela corda ali, né? Fica aquela tensão no ar, né? Então ele comete esse intento, né, esse assassinato, e vai para casa, e aí a partir dali ele vai entrar num estado febril. E ele vai cair num estado febril, com os pensamentos acelerados. Ele mistura as memórias, o presente, as memórias funestas que ele tem, o presente e o passado. E, enfim, ficam umas páginas, aquele estado febril ali. Lembra muito o Crime e Castigo do Dostoiévski, né? E a narrativa acaba nesse tom. E a gente se dá conta dessa circularidade. Parece que uma peça não se encaixa desse quebra-cabeça, e a gente volta lá pro primeiro capítulo e aí tudo começa a fazer sentido, né? Então, o narrador ele vai escrever 30 dias depois do feito dele, né? Uma vez que ele está procurando a punição pelo ato dele, né? E então ele tenta se refugiar sob a forma de uma narrativa. E aí que o romance, de fato, ele começa, né? Vamos ver agora um pouquinho sobre o livro, né? Mais um pouquinho. O Luiz da Silva, veja o nome do personagem, né? Um nome que ele tem, ele tá ali em Maceió, mas poderia ser esse personagem em qualquer parte do Brasil, né? O perfil psicológico desse narrador ele é perturbado, né? Ele é humilhado pelos homens, pela vida. Ele odeia os outros e odeia a si mesmo, né? Porque ele não consegue compactuar com a sociedade que ele vive. Ele é consciente e a exclusão dele, faz ele ficar em constante estado de autoanálise, mas é uma autoanálise que é sempre um pouco dolorida, um pouco assim de tristeza, um pouco dessa angústia, de um sofrimento, dessa questão da rejeição que é muito forte, né? Essa questão da exclusão, e vai fermentando um sentimento de angústia existencial nele, assim, né? Ele não se sente acolhido, mas ele também não acolhe. Então ele se vê assim largado ali pela moça, pela noiva. Aquilo ali causa muito sofrimento para ele. Ao mesmo tempo ele tenta desprezá-la, também é um pouco de misoginia ali, mas também é uma forma de ele se colocar um pouco superior, logo ele que se vê tão inferior dentro das classes sociais, né? Lembramos que o Graciliano ali é um socialista, e essa questão estava muito presente ali, né, na história, não com esses termos, mas o narrador, ele é muito consciente da sua posição, que ele vem lá de uma oligarquia que era
empobrecida, né? Mas o avô dele tinha sido um dono de terra, tinha sido um fazendeiro rico, mas ele já não pega essa condição, então ele tem uma vida que é sempre muito limitada, né? Com essa limitação financeira, muito presente, né? Aquela luta pela sobrevivência sempre ali, né? Sempre espreitando, né? Depois que a Mariana o abandona, ele se vê bem mais pauperizado ainda, porque, enfim, ele fez dívidas até para bancar certos pedidos dela, né? Então ele se vê às voltas com aquilo ali, tendo que pagar contas dela, isso também vai gerar uma certa raiva, né, nele ali. E o Julião, ele aparece como um catalisador, né? Tanto dos defeitos do Luiz, quanto de algumas coisas que ele não tem, né? Que lhe faltam, né? O Julião faz um papel assim. E aí a gente se pergunta, teria ele cometido o ato para vingar a Marina ou para se vingar das humilhações que lhe são impingidas, né? O que ele sente sofrer, né? O ato dele pretende dar um fim a uma angústia existencial, porém ele vai gerar outra, que é de cunho persecutório. Ele fica esperando que alguma coisa aconteça para ele se livrar daquela angústia, mas né, assim, fica naquela angústia de ser capturado, e por último ele vai tentar se livrar da angústia tentando narrar, né, a sua vida e o que lhe ocorreu, e ele cai de certa forma na angústia narrativa, né? Bom, assim eu termino o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, a sua inscrição, ativa a sinetinha para os próximos vídeos. Muito obrigada pela sua audiência e até breve!